Vai entrar aí, né? Não vai entrar? É pra entrar? Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Ricardo. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o deputado professor Paulo Dutra. Um momento singular aqui para a gente dialogar sobre educação, sobre o Dia do Estudante. Boa tarde, Tadeu. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai estar dialogando com o nosso deputado estadual, professor Paulo Dutra. Tá certo? Em instantes ele vai estar com a gente aqui. Boa tarde, Israel. Seja bem-vindo. A gente preparou esse momento para construir um diálogo inicial com o professor Paulo Dutra. Boa tarde, Jair Moraes Neto. Seja bem-vindo, meu amigo. Em alguns minutinhos, o professor Paulo Dutra, deputado professor Paulo Dutra, vai estar com a gente. Peço um pouco de paciência a vocês. Peço que compartilhe com 10 amigos, tá certo? Envie um aviãozinho para 10 amigos. Boa tarde, Maicon. Para que a gente possa ter um público razoável nesse diálogo com o professor Paulo Dutra. Tá certo? Boa tarde, Tiago. A gente está aqui aguardando o deputado em instantes para a gente... Boa tarde, Jair. Vamos que vamos, Jair. Para a gente em instantes começar esse bate-papo e esse momento de aprendizagem com o nosso deputado, professor Paulo Dutra. Tá certo? Fizemos aqui alguns ajustes técnicos para a gente ter um momento mais singular possível. Então eu peço a vocês, minha gente, que compartilhem, tá certo? Enviando 10 aviãozinhos para seus amigos do Instagram, tá bom? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Wellington Andrade. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Em alguns instantes o professor Paulo Dutra vai estar conosco para falar sobre a data de hoje, Dia do Estudante. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Edmilson. Seja bem-vindo. Vamos juntos proporcionar ao povo macaparanense, pernambucano, esse momento de diálogo, tá certo? Sobre educação. Boa tarde, Júlio, meu amigo Júlio, meu amigo de faculdade de Direito. Hoje é nosso dia, de algum modo. Ainda não estamos formados, mas hoje também é nosso dia, né? Hoje é a nossa Faculdade de Direito do Recife, berço da cultura jurídica brasileira, celebra mais um dia, né? Hoje, dia do advogado, dia de fundação dos cursos jurídicos no Brasil, dia do estudante. Boa tarde, Júlio, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Leandro, meu grande amigo Leandro. Compartilha aí para mais 10 amigos, para que a gente consiga ter um momento de diálogo com o professor Paulo Dutra, que daqui a instantes estará conosco, tá bom? Se vocês começarem a compartilhar, daqui a pouco a gente vai estar com um grupo de pessoas. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo. Nosso assunto hoje, boa tarde, amigo. Nosso assunto hoje é o Dia do Estudante, né? Uma live especial com o deputado professor Paulo Dutra, que tem esse objetivo de discutir um pouco sobre a educação integral, sobre a realidade dos estudantes, a importância da educação na trajetória das pessoas. Boa tarde, Henrique, seja bem-vindo. Peço a vocês que compartilhem essa live para mais pessoas, para que a gente consiga, em alguns momentos, já começar a conversar com o professor Paulo Dutra, tá certo? Boa tarde, André Parente. André Arraes, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, João Fernandes. Professor Paulo Dutra já está conosco.
Seja bem-vindo, deputado. Vamos iniciar agora a conversa com o professor Paulo Dutra, tá certo? Que já entrou. Boa tarde, tia Leide. A minha avó está compartilhando também, está participando com a gente. Com o professor Paulo Dutra, em alguns instantes. Ele já está aqui conosco, tá certo? Eu peço a vocês compartilhem. Professor, boa tarde, deputado. Boa tarde, Guilherme. Tudo bom? Uma alegria estar aqui com Tudo você. bom. Viu? É muito bom recebê-lo, deputado. A gente tem aqui alguns ajustes, mas a gente chega lá. Vamos embora, nem Tem se um primeiro preocupe. momento. Tá certo. Seja bem-vindo aos que não conhecem ainda o deputado professor Paulo Dutra, de Macaparana. O de Macaparana que não conhece o nosso deputado professor Paulo Dutra, né? Saibam que ele é um timbaúbense de coração e com muito orgulho, como ele geralmente coloca, mas que tem muito trabalho prestado à nossa cidade, ao nosso município de Macaparana. Então, essa live tem a pretensão de dialogar sobre o Dia do Estudante, sobre a importância da educação integral na trajetória das pessoas, nosso povo pernambucano, e que tanto tem a ver com a trajetória do nosso deputado, professor Paulo Dutra. Tá certo? Então, seja bem-vindo, boa tarde, deputado, e vamos que vamos. Vamos, boa tarde. Eu estou muito feliz de poder conversar com você, Guilherme. Um ex-estudante, né, da Escola de Referência de Ensino Médio Benedita de Moraes Guerra. Para a gente é um orgulho poder conversar com você no Dia do Estudante. E que continue estudando, porque você está aí fazendo seu curso de Direito. É Direito, né, você? Isso, agora é. Agora é. Eu fazia Ciências Sociais, agora estou cursando Direito, ambos na Universidade Federal de Pernambuco. Veja, eu disse, no dia dos estudantes, você conversar com um estudante egresso de uma escola dessa da educação básica, de uma escola pública, de uma cidade pequena como é Macaparana, e está aí na Universidade Federal de Pernambuco, que é o sonho de todos nós, né? Todos os pernambucanos, dar continuidade aos seus estudos na universidade pública. Então, eu estou muito feliz pelo dia de hoje. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Não é sempre também que a gente tem a oportunidade de conversar com um pernambucano tão respeitado no nosso estado e que tanto contribuiu para a educação e que agora está se mostrando um grande líder político, abrangente, amplo, generoso e muito competente na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, uma primeira questão que eu gostaria de colocar é sobre as oportunidades, deputado. A gente tem sempre duas vias, né? As oportunidades e as escolhas. E a oportunidade de mudar a vida das pessoas, ela passa necessariamente pela educação. Então, como as oportunidades podem mudar de forma radical, né, a vida dos estudantes, na visão do senhor? Na minha visão, o que se precisa, Guilherme, é fortalecer as políticas públicas. Veja, eu também sou estudante da escola pública. Eu sou do Elizabeth Lira. Eu vim da escola do ginásio, na época ginásio, hoje é Escola de Referência de Ensino Médio José Mendes, mas foi o ginásio industrial na minha época. Então, eu penso que o poder público é quem tem que dar essas oportunidades. E ele vai dar como essas oportunidades? Através das políticas públicas. Então, eu me sinto muito feliz quando eu lembro lá em 2008 que nós estávamos escolhendo, vendo as cidades para colocar uma escola de referência, e aí nós chegamos na cidade de Macaparana. Eu tinha muita vontade, por quê? Porque minha avó foi quem foi a primeira professora lá da cidade de Macaparana. E Macaparana já se mostrava precisando ter mais uma escola. Os dados já mostravam que ela cabia mais uma escola. Mas naquele momento nós precisávamos do poder público, tanto estadual e do municipal, porque nós não tínhamos prédio. E eu lembro que eu procurei o prefeito da época e ele nos cedeu uma escola pequena, que vocês devem conhecer melhor do que eu, no Centro Social. Sim. Uma escola de ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. Quer dizer, é uma escola sem condições de ser uma escola do ensino médio. Mas nós tivemos coragem e aceitamos aquele desafio, porque nós aprendemos com Paulo Freire que escola é gente. E nós tínhamos uma gestora na época, preparada, como era a professora Laudicea, que é até hoje
e nós fizemos a seleção, começamos lá com 2 turmas de primeiro ano, lembro, essas turmas foram diminuindo porque as salas eram pequenas. Então, o Estado precisa dessas oportunidades e as pessoas e os estudantes fazerem as escolhas. Uma pessoa que nos estimulou muito, que nos inspira, é o professor Antônio Carlos Gomes da Costa. E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa dizia muito isso, muito isso. Mas nós sabemos que as oportunidades têm que ser o poder público. E hoje você vê, tem uma escola lá, eu acredito que em termos de estrutura, de prédio, por ter uma quadra coberta, por ter um refeitório, por ter uma biblioteca, é a escola de referência ensino médio Benedita de Moraes Guerra, a professora Benedita de Moraes Guerra. Quer dizer, é isso que tem que ser feito. Acabar com essa história de demonizar a política. Eduardo Campos, quando pensou, Eduardo Campos era um político e foi essa política pública que deu essa possibilidade. Eu não estou dizendo que a escola em Pernambuco, nesses 12 anos, ela melhorou de um modo geral, porque o gestor, o governador, era ele, é Paulo Câmara, são os mesmos que têm prioridade como educação. Então, eu acho que é isso, é fazer boas escolhas e acompanhar aquele seu voto, acompanhar aquele político, que se realmente ele faz para si ou se ele faz para a população. Eu acho que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que a gente precisa abrir cada vez mais os olhos e fortalecer as políticas públicas. Tem que ser para todos, não pode ser para uns. Pois é, eu acho que sou um exemplo, né, de êxito da escola pública. Sempre estudei a minha vida inteira em escola pública. Esse prédio que o senhor mencionou foi o prédio onde a gente estudou, que eu fui da primeira turma da escola. Eu da primeira turma. Mas eu aprendi com a professora gestora Laudiceia Farias, que foi nossa gestora e é a gestora da escola atualmente, que a gente tem que crescer na adversidade, né? A gente tem que aprender a crescer na adversidade. Se as dificuldades, os problemas, eles surgem, a gente tem que aprender a crescer mesmo com a existência de problemas e dificuldades. Se não fosse essa filosofia de perceber a escola enquanto espaço para educação interdimensional e não valoriza somente a cognição, mas outras dimensões da complexidade que é um ser humano, eu não teria avançado. Então, eu acho que a escola integral, ela cumpre um papel fundamental na minha trajetória, na minha vida e na vida de tantos outros macaparanenses. O que eu, assim, fico, às vezes, pensativo é que, às vezes, o macaparanense não sabe da sua contribuição, deputado, para a existência dessa escola. Então, assim, você imaginava que a escola fosse proporcionar tanta mudança, tanta transformação na vida dos estudantes? Você imaginava quando começou a conceber a escola, a concepção da escola, a filosofia da educação integral do professor Antônio Carlos Gomes da Costa? Você imaginava que ela ia promover tanta transformação na vida dos estudantes? Na verdade, eu tenho essa convicção de que a escola, a educação, ele tem esse poder transformador. Mas eu também aprendi, né, nesses meus anos de vida, de que não adianta o professor só querer, não adianta você dizer... É aquela frase mesmo, o jovem é o futuro do país. Eu digo que eu nasci, me criei ouvindo essa frase, o jovem é o futuro do país. E o jovem pode ser o presente do país. Eu acho que a gente não pode achar que o jovem não pode assumir agora esses cargos de bando, de domínio. Ele pode sim, porque ele é ousado. Talvez nós não sejamos tanto quanto o jovem. A gente precisa dar esse valor. Então, eu não esperava que fosse esse boom todo, mas eu penso que a educação ela precisa de tempo. E nós estamos tendo tempo de maturar. Por exemplo, eu passei 10 anos como secretário executivo. Eu passei por 5 secretários de educação. Não é muito normal isso, porque o secretário executivo, ele na sua maioria, ele é um cargo de confiança do próprio secretário, do governador. Então, eu digo assim, a política pública era mais importante para Eduardo, era mais importante para os 5 secretários que passaram, como era para mim também, essa política pública, não era uma visão do indivíduo, entendeu? Porque o receio, quando você vai mudando os políticos, quando você não dá um tempo, uma credibilidade a um grupo político, o receio é que o novo que entra quer fazer diferente daquele, mesmo se aquele estava fazendo bem.
E veja, Sim, Eduardo sim. pegou um projeto piloto, avaliou em 2007, implementou enquanto política pública em 2008. Porque essa escola ela começa lá em 2004 com o governo Jarbas. Eles eram adversários políticos. Mas aí ele viu que ali podia. E colocou uma pessoa, ao invés de ser do privado, que ela iniciou com uma parceria público-privada. Ao invés de colocar uma pessoa do privado, coloca do público, porque minha essência é escola pública. Eu trabalhei mais de 39 anos, na verdade, 39 anos na escola pública, e eu acho que essa minha essência do público, junto com a vontade dele da política pública, é que fez essa diferença. Eu esperava sim, eu espero que a educação, porque a educação tem esse poder de mudança. Agora ela precisa de tempo. E nós tivemos com o governador Eduardo 2 mandatos, agora Paulo Câmara 2 mandatos, nós tivemos tempo de implementar e de ver os frutos, porque é importante. Eu diria, o pessoal diz assim, você não tem o que fazer não, esse é meu trabalho, é falar do que eu acredito. Eu estou com você hoje na minha quarta live. Veja, 3 foram com estudantes como você. Tem um que ainda está na escola na escola de São João, ele é estudante da escola lá de referência, João Fernandes. Tem um Diogo que já saiu de Goiânia, da Augusto Gondim. Agora você, e no intervalo, tive um encontro na Recife Sul, onde teve um depoimento de um jovem, Tiago, e ele emocionou-se, ele chorou. Ele é do Ibura, da comunidade do Ibura, ele dizendo o quão essa escola tem transformado a vida dele. Então, isso eu me sinto muito feliz com isso. Então, eu vou para a quarta, para a quinta, para a sexta, quantas estiverem hoje falando dessa escola que eu acredito. Então, nisso eu acredito, eu tenho convicção disso. E é muito bom quando a gente pega muita gente acreditando. E eu digo que foi isso que aconteceu nesse programa de educação integral. Nós temos uma gama de pessoas. Você vê, Laudicé é uma gestora ímpar lá em Macaparana, mas nós temos várias Laudicés nesse estado todo. Então, isso é muito bom. Você vê o aluno lá de Petrolina, de Exu, da própria Macaparana, de Timbaúba, daqui de Recife, com esse sentimento de pertencimento, de transformação da sua própria vida. Porque essa escola, ela pensa muito, ela traz o estudante para o centro. Ele é protagonista da vida dele, ele é sujeito da vida dele. Ele não é porque aconteceu, porque Deus quis assim. Eu sou religioso, mas não é porque Deus quis assim. Deus quer o bem e a gente corre atrás. Então, esse aluno que... É verdade. Então, eu E acredito sim. sonho sem ação é alucinação, né? A gente tem que sonhar e agir, né? E agir. Olha aí, coisa boa. Pois é. Aí, a unidade escolar de Macaparana, especificamente, a gente enfrentou algumas dificuldades, o senhor já relatou algumas, mas promoveu uma transformação no município. O município passou a observar a escola pública de outra forma, na minha avaliação. Uma curiosidade que eu sempre comento é que eu tive professores excelentes na escola que me fizeram sonhar, porque antes da escola, as pessoas que me conhecem sabem, eu não tinha sonhos. E a escola me proporcionou um espaço para sonhar e dizer, olha, você também é capaz, você vai conseguir, você está tendo a oportunidade, faça as escolhas corretas. A escola foi me lapidando, e eu fui me permitindo também ser transformado pelo ambiente escolar. E um professor nosso, todos os professores são excelentes, mas tem um professor que falou uma coisa que eu nunca me esqueci, ele dizia, quem vem, na verdade, da classe social que eu venho, né? Minha avó é analfabeta, a gente na família não teve oportunidade de instrução formal, de educação formal, educação escolar. Eu fui a primeira pessoa, depois da minha prima, uma prima distante, a ter a oportunidade de ingressar à universidade. Eu tive um professor de física, o professor Berlan da Silva, que ele dizia, olha, seja um batedor de prego, mas seja o melhor que você puder conseguir ser na sua região, na sua área, no seu país, né? Então, às vezes, uma frase de incentivo, e ele, inclusive, se ele estiver assistindo essa live, ou vai ver depois, ele é a pessoa que me incluía. Ele sabia que eu era um estudante de ciências humanas, que isso vai se definindo, né? À medida que os anos vão passando, a primeira série do ensino médio, a segunda série é de humanas. Mas ele fazia uma coisa importantíssima que a Escola de Educação Integral faz. Ela inclui, os professores incluem o aluno. Então, nas atividades de física experimental, ele me incluía. Ele dizia, não, vamos chamar a Guilherme para participar. E isso faz com que o aluno, a cada dia, tenha mais gosto por estar na escola, sentir vontade de gostar dos professores. Eu sempre fui mais
mais próximo dos professores, né? Então, eu fiz amizades, até hoje eu mantenho amizades amizade com muitos deles, os que eu tenho contato mais no dia a dia. Professor Thaís, professor Rogério, professor Alain, professor Daniel, professor Valdir, tantos outros, Atami, que a gente às vezes entrava em algum conflito, mas chegava a consenso, né? Uma coisa que a Escola Integral me ensinou e que o professor Paulo Freire também, nas leituras que eu pude fazer, inclusive num grupo de estudo com a professora Eliette Santiago, sobre a pedagogia do oprimido e algumas obras de Paulo Freire, me ensinou a não aceitar, a me rebelar contra o não saber. Me revoltei e disse, não, eu preciso saber o máximo que eu puder. Eu tenho minhas dificuldades, minhas limitações, mas eu vou brigar para saber o máximo que eu puder. Eu tinha muita limitação quando entrei na escola. Os professores são prova disso. Muita limitação, muita dificuldade, mas essa rebelião contra o não saber, que eu aprendi depois com o Paulo Freire, essa vontade de ser mais, de querer ser mais, fez com que eu pudesse avançar, pudesse galgar outros espaços na universidade, né? Federal de Pernambuco, inclusive. Então, o senhor hoje tem desenvolvido na Assembleia Legislativa um trabalho, o senhor é vice-presidente da Comissão de Educação, isso, não é isso? Isso. Então, o senhor tem desenvolvido, inclusive, um trabalho destacado na área da educação, na Alep. E o que nós, macaparanenses e pernambucanos, podemos esperar da sua participação, da sua contribuição na Assembleia Legislativa de Pernambuco? O que a gente pode esperar do senhor? Guilherme, na verdade, eu estou aprendendo. Eu digo que eu sou um aprendiz de deputado. Eu entrei na política partidária, eu digo que por acaso. Nós que somos professores, nós temos uma certa liderança, nós temos um trabalho político, nosso trabalho é um trabalho político, mas é bom que se diga que eu virei deputado por acaso. Então, eu tenho aprendido muito. Lá na Alep, lá na Assembleia, nós temos 17 comissões. As comissões, elas se dividem, cada deputado, ele faz parte, como titular, de mais ou menos 3 comissões. Eu sou membro titular da Comissão de Educação e Cultura e sou vice-presidente. Temos o presidente Romário como nosso presidente. Sou da Ciência, Tecnologia e Informática e sou também da de Esporte e Lazer. Eu tenho feito meu trabalho muito voltado para essa pauta da educação, da cultura, das mulheres. A gente tem um trabalho, fizemos nas escolas integrais, com nos núcleos de violência contra a mulher, criados nessas escolas. Começamos lá com 5, saímos lá, deixamos 75 núcleos de estudos. Para mim, eu digo que é uma bandeira muito interessante. E acredito que não só com as pessoas de Macaparana, mas do nosso estado, eu tenho pensado políticas públicas. Por exemplo, nessa época de pandemia, eu fiz uma indicação para que, numa possível volta, o governador do estado, junto com o secretário Fred Amâncio, pudesse dotar professores e estudantes de um banda larga, de equipamentos tecnológicos, porque, nesse momento, eu defendo que a atividade remota ela precisa cada vez mais de apoio, que eu acredito que não vai deixar mais de existir essa atividade remota. Eu acredito que isso nós aprendemos a fazer, nós começamos a aprender a fazer essa live, eu acredito que isso não vai acabar, mesmo quando nós voltarmos ao presencial. Então, é importante que o professor, que o aluno seja munido desses equipamentos. E hoje sai aí o Conecta Aí, um programa do governo, onde todo estudante e professor vai ter aí acesso no seu celular a todo o material para a construção do seu conhecimento. Então, acho que eu tenho contribuído, sim, nesse formato. Uma outra sobre a discussão da volta às aulas presenciais. Fizemos uma indicação também, onde eu acredito que, nesse momento, Pernambuco tem melhorado os índices, mas ainda são índices preocupantes. Então, eu penso que o ideal seria que voltássemos no presencial apenas terceiros anos, nonos anos e quintos anos. Porque Pernambuco hoje tem cerca de 9.300.000 habitantes e 2 milhões são estudantes. Na hora que você coloca esses 2 milhões na rua, eu acredito que pode ser muito prejudicial.
E se voltam só terceiro, nono e quinto, nós colocaremos nas escolas apenas 250 mil pessoas. É diferente. E é uma proposta Uhum. que eu não estou vendo só o professor do ensino do terceiro ano vai trabalhar. Não. A escola se reorganiza e todo professor vai dar aula àqueles alunos do terceiro ano, e todo professor vai dar aula primeiro e segundo ano de forma remota. Todo professor vai 2, 3 vezes apenas durante a semana na escola, os alunos também, porque no sistema de rodízio, se voltam todos, mesmo no rodízio, o professor vai ter contato com todos. Então, eu penso que é dessa forma, que a gente pensando na coletividade, que a gente vai poder ajudar as pessoas de Macaparana e vai poder ajudar as pessoas do nosso estado como um todo, entendeu? Nós, a questão de Paulo Freire mesmo, Paulo Freire tem sofrido grandes ataques a nível nacional, ao seu projeto de trabalho, à sua forma de trabalhar. E Paulo Freire, para mim, por exemplo, para nós, para vários pernambucanos, ele é uma referência. Para o mundo, Paulo Freire é uma referência. E aí nós, para enfrentarmos de uma forma digna, nós colocamos Paulo Freire como patrono da educação do Estado de Pernambuco. Então, eu acho que isso dá luz, isso coloca luz para que a gente possa brigar, possa nos posicionar também nas nossas crenças. Então, acredito que é dessa forma que eu vou contribuir com os pernambucanos, com os jovens, com as mulheres do nosso estado. Na última live que o senhor fez com o professor Alfredo Gomes da Costa, que tive o prazer de acompanhar e assistir e revi, porque aprendi muito, ele disse que a educação doméstica, né, educação de casa, diz respeito ao que você é, né? E a educação da escola diz respeito ao que você sabe, ao que você consegue aprender. Isso me chamou muita atenção, porque a educação é um instrumento de empoderamento do indivíduo, né? É um instrumento não somente de mobilidade social, é uma ferramenta, e a gente tem observado as dificuldades que os estudantes têm passado, os professores, nesse momento de pandemia, mas eu tenho muita esperança. Eu sou uma pessoa muito positiva, muito para frente, e acho que a gente precisa mesmo defender o nome do professor Paulo Freire como um grande pedagogo, um grande pensador, filósofo da educação, e acho que a minha escolha, inclusive, foi a minha escolha por fazer licenciatura. Meu primeiro curso era licenciatura, e eu quero ser professor, apesar de às vezes, encontrar resistência quando eu falo isso. Encontrei no ensino médio em alguns lugares, e ainda permaneço encontrando, mas eu quero ser professor, seja em que área for atuar, e tenho o senhor como espelho, como exemplo de professor, de cientista, que está fazendo doutorado, né, no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Um exemplo de cientista, um exemplo de professor, um exemplo de político. Então, eu acho que Macaparana tem muito a ganhar conhecendo mais sobre sua biografia, se aproximando mais do seu mandato. Eu tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir para o nosso município, para Pernambuco como um todo, como já tem provado, que contribuiu e contribui. Então, a educação, numa cidade, às vezes parece óbvio dizer, mas o óbvio precisa ser dito, né? Para algumas pessoas não é óbvio. Ela promove a mobilidade do indivíduo. Eu tenho uma situação rápida que eu gostaria de contar. Como é que eu escolhi? Por que eu escolhi para a escola integral? Primeiro, influenciado por estudantes de Timbaúba, que vieram nos convidar, porque o estudante na escola integral ele é protagonista. Então, vieram nos convidar para participar da escola, e num segundo momento, eu fui convencido por uma amiga minha, Ana Carla, que era amiga de turma, né, da 8ª série, na escola Creuza de Freitas, que hoje, inclusive, também é EREM. De referência. Tá certo? Isso. E meu principal argumento comigo mesmo, meu argumento intrasubjetivo, era o seguinte: eu iria promover. Por que é importante falar isso? Porque quando a gente faz escolha, a gente também tem a origem de classe da gente. O que é que eu iria promover na minha família? Para denunciar aqui, né, na verdade, a minha classe social. Eu promoveria uma economia, porque eu iria comer na escola. Então, infelizmente, a gente vive, e o professor Paulo Freire não nos deixa passar isso, né, em branco. A gente vive num país muito desigual. Então, a minha primeira escolha, meu primeiro argumento, o critério para ir para a escola integral era que eu iria, porque na 8ª série, a antiga 8ª série do fundamental, a gente
não tem a elaboração do que seja a escola integral. Então, o primeiro argumento e principal foi: vou promover uma economia na casa da minha família, porque eu vou lanchar na escola pela manhã, vou almoçar e vou lanchar à tarde. Depois que eu entrei na escola, a escola me fez ver outras coisas e transformou minha capacidade, ampliou minha capacidade de reflexão, melhorou minha capacidade de organizar ideias, a leitura, o incentivo dos professores, a sua presença na escola constante, conversando com a gente. Então, é basicamente isso. Há muita coisa a ser dita. Eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa a dizer a Macaparana ainda, mas eu estava até conversando com o Israel, a gente não tem como exaurir uma biografia, uma personalidade numa live, né? Então a gente vai ter outras oportunidades de conversar e apresentar cada vez mais a sua contribuição aos macaparanenses. E eu digo, gostaria de agradecer. E eu digo também que você conte comigo. Estou sabendo aí do seu novo projeto. Vai em frente, conte comigo, vamos estar juntos. E é como você disse, a gente não vai esgotar um assunto numa live, mas a gente vai começar e trazer outras pessoas para construir com a gente aquilo que a gente acredita, que é esse poder transformador da educação. Tem uma pessoa aí que disse há pouco: você é a prova viva desse protagonismo dessas escolas. E eu também acho. Eu digo vocês, porque hoje eu tive com outros também, vocês são nossos troféus. Quando a gente vê que conseguiu, que vocês aí com essa desenvoltura, com toda essa... Vocês já estão prontos. Então, para a gente, eu é que agradeço a você, Guilherme, essa possibilidade, e me coloca à disposição de estarmos juntos sempre. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Assim, eu estendo, não é sempre a gente ter oportunidade de dialogar com uma pessoa tão sensível. Nosso amigo Leandro, aos que conhecem, está nos acompanhando aqui. Falei com ele hoje. Uma pessoa sensível. E acho que é isso. A gente precisa dialogar, ainda mais nesse momento em que a gente vê tanta truculência, tanto comportamento antidemocrático. Eu acho que a gente dialogar em ambientes de truculência é valorizar a democracia, promover o que a Carta de 1988 elaborou, né, coletivamente com o nosso país, defender esse legado do Eduardo Campos, claro, que teve a sensibilidade e a competência de ampliar o ensino integral, de melhorar cada vez mais as escolas e também defender a democracia. Então, a gente dialogar num ambiente antidemocrático, como a gente infelizmente tem observado o crescimento desse sentimento antidemocrático, dialogar aí contra a corrente, fazer exatamente o que o professor Paulo Freire orienta, né? Ele disse que mais marchas existam. A gente precisa marchar mesmo, a marcha dos indignados, a marcha dos que passam fome, a marcha dos que têm dificuldade de falar, porque às vezes ser mais significa conseguir falar, conseguir expressar o que você quer dizer. Então, a gente tem que se empoderar e se apropriar dessas coisas. Tá certo, deputado? Muito obrigado. Eu que agradeço. O senhor está com o tempo e a gente vai conversando, continuar esse diálogo, tá certo? Um abração. Abração, deputado.